Sejam bem-vindos. Neste momento, vamos estudar a última porção do Salmo 18, começando no versículo 27. Na realidade, vamos estudar de 25 a 50, mas nesse momento vamos ler de 27 a 30. Amém? Vamos ao texto. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo posso atacar exército, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. Ele é o escudo para todos os que nele se refugiam. Até aqui. Se a gente voltar um pouquinho no contexto, já sabemos que Salmo 18 corresponde a 2 Samuel capítulo 22. Nós vamos encontrar em 2 Samuel capítulo 21, versículos 15 a 17, Davi envolvendo-se numa batalha e um homem forte, grande, tipo gigante, né? Promete matá-lo, se levanta para matá-lo. E um dos seus comandantes, Abissai, o livra. Por causa desse acontecido, os homens, os comandantes, se reúnem e dizem que Davi não vai mais sair à guerra com eles. E é dito que para que a lâmpada de Israel não se apague, se referindo a Davi. Neste momento ele tem pelo menos 30 anos de reinado. Então ele foi perseguido por Saul 10 a 12 anos e já havia reinado 30 anos. Então 42, com mais o tempo antes da unção dele, Davi já é um homem idoso. Em Salmos 18, 28, Davi disse que o Senhor é que fazia resplandecer a sua lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Davi sabia da sua necessidade. No versículo 23 do Salmo 18, ele diz que se guardou da iniquidade. Havia luta interior. Deus é que lhe dava vitória. Ele não queria retaliar, ele não queria pecar. Ele queria manter a comunhão com seu Deus. Davi está dizendo que a sua vida, lâmpada, ele derrama diante do Senhor continuamente. Ele recebe cura interior, por isso que ele acerta. Ele está dizendo que a honra, aquela honra que ele recebeu do seu comandante durante aquela guerra, em 2 Samuel 21, é do Senhor. Não é mérito seu, é a assistência do Senhor. É Ele que lhe dá a vitória. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para os meus caminhos. O salmista diz: na antiguidade não havia energia elétrica como temos hoje. Os caminhos eram veredas, as ruas não eram asfaltadas como temos. E a vegetação, a floresta, atraía animais, era a sua morada. O sapato dos peregrinos tinha uma lâmpadazinha para o pisar seguro. E foi usada essa linguagem, essa figura no Salmo 119. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz que nós não somos dessa terra, nós somos peregrinos. E precisamos cuidar da nossa vida. Lembra Davi dizendo que estava se guardando da iniquidade? Estava constantemente diante do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 8, Jesus diz que felizes são os puros de coração, eles é que verão a Deus. Essas coisas, a experiência do salmista, o seu andar com Deus, precisamos observar isso. No versículo 22 do Salmo 18, Davi falou: porque todos os seus juízes estão diante de mim, e não rejeitei os seus preceitos. Mandamentos, juízos,
estatutos. Deuteronômio 6:1 fala da lei desta forma. Por quê? Aqui ele cita Davi, juízos, preceitos. Por quê? Porque os hebreus, eles não seguiam a nossa maneira artificial de separar os estatutos morais das cerimônias. As cerimônias, os sacrifícios apontavam para Cristo. E era em prol de perdão de pecados. Então eles precisavam assimilar a palavra de Deus para viver retamente. Davi vivia saturado da lei. Ele se deleitava, ele respeitava, ele amava, ele tinha prazer na lei do Senhor. Essa questão. Vamos ler do versículo 25 ao 30. Diz assim: para com quem é fiel, fiel te mostras, com o íntegro também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas, pois contigo posso atacar exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. Ele é o escudo para todos os que nele se refugiam. Fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor ilumina a lâmpada do homem bom. O Senhor é a lâmpada do homem bom. Bondade humana? Sim, é fruto do Espírito. O Senhor é a bondade, ela vem do Senhor, precisa estar na sua presença. O versículo 30 diz que a palavra do Senhor é confiável. Quando ele fala que palavra, ele está falando das promessas. Davi tinha uma aliança com o Senhor. Sempre haveria um rei no trono da dinastia de Davi. Ele confiava nas promessas de Deus. Ele aprendera a confiar. Diz o versículo 30 que ele é o escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Davi se refugiava. Precisamos aprender com ele. Escudo, proteção, defesa. O Senhor era a defesa, era a sua vitória, era o seu caminhar. Era a luz que iluminava as suas trevas, que o curava, que levava pelo caminho seguro. Dos versículos 31 a 42, vamos ler. Diz assim: Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele me deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele me treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sob meus passos e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei e só voltei depois de ter acabado com eles. Esmaguei-os tal ponto para que não pudessem se levantar, caíram sob meus pés. Pois me cingiste de força para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiavam eu exterminei. Gritaram por socorro, mas não houve que os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, e o pó que o vento leva, lancei-os fora como a lama das ruas. Parece perversidade em alguns momentos, mas são palavras de um guerreiro. Dos meus inimigos, acima dos meus adversários, me livraste dos homens violentos. É preciso compreender essas coisas. Davi era um homem de guerra.
E o seu exército, ele era capacitado pelo Senhor. É sobre isso que ele está falando. Puseste fogo aos meus inimigos. O Senhor batalhava por ele. No versículo 43 a 45, ele já vai falar dos conflitos do povo, me livraste e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Bastou-lhe ouvir a minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostraram submissos a mim. Os estrangeiros fraquejaram e tremendo saíram das suas fortalezas. Um povo estranho, um povo que ele não conhecia. Todos os povos estavam sujeitos. O Senhor é quem dava a vitória. Havia promessas, a palavra era confiável e o Senhor desbaratava os exércitos. É possível que Davi seja um tipo de Cristo. Em 2 Samuel 7,16 está a promessa messiânica. Haverá sempre um rei da dinastia de Davi no trono de Israel. Em Isaías 42, 1 a 4, fala do servo do Senhor, aponta para Cristo, 700, 800 anos antes de Jesus nascer. E o servo do Senhor ia ser ouvido pelas nações, pelos gentios. Em Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11, fala da vitória de Jesus na cruz e sobre o fim, quando todo joelho se dobrará diante do Senhor. O futuro de Israel estava vinculado a Davi, por causa da dinastia de Davi e uma dinastia que ia se perpetuar. O futuro do homem depende de se crer na vitória absoluta de Jesus Cristo, na sua missão aqui na terra. Ele venceu o pecado, ele não cedeu. O livro de Hebreus, capítulo 4, diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não cedeu. A sua vitória no Hades, ele venceu o inferno, ele venceu o pecado. A sua vitória nos céus. Estevão diz que viu o Senhor sentado e Jesus em pé à destra de Deus, glorificado nos céus. É possível que Davi seja um tipo de Cristo. Quanto aos inimigos, esses atos que às vezes nos parecem atrozes, perversidade, é juízo de Deus. Gênesis 15 diz que o povo de Abraão, a sua descendência, ia ficar 430 anos no Egito, porque ainda não chegara o momento de vir juízo sobre os amorreus. Deus tem o seu tempo. Ele retarda o seu juízo, esperando que alguns se arrependam, mas chega o dia que é executado. Esses povos aqui, que eram, digamos assim, massacrados nas guerras por Davi, era juízo de Deus. No versículo 18, 46 a 50, diz o seguinte, capítulo 18, Salmo 18. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Inimigos, adversários, homens violentos. A violência, a inimizade, a adversidade, tudo isso é fruto do pecado. Os homens se levantavam. A salvação temporal sobre essas lutas, essas adversidades, esses homens, essa salvação temporal aponta para a salvação espiritual, para o Senhor, para Jesus Cristo, por ser Ele o planejador, o autor e o aplicador da salvação.
na realidade, aponta para a salvação eterna. O Senhor vive, tá vendo? Bendito seja a minha rocha, eu piso em lugar seguro. Exaltado seja o Deus da minha salvação. Nós gastamos tanto tempo com as lutas terrenas, é legítimo, mas não são nada diante das lutas espirituais. E o Senhor já venceu por nós. Aleluia! O Senhor já venceu por nós. Apontam para a vitória sobre o pecado. Cristo venceu o pecado. O pecado não tem poder sobre as nossas vidas. O Senhor me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltaste acima dos meus adversários. A glória era do Senhor e não de Davi. Tá vendo? O homem humilde e não foi corrompido pela sua posição de rei. Ele havia sido sarado, curado. É o homem que vive na presença do Senhor. E ele termina assim: por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele que dá grandes vitórias ao seu rei. E usa de misericórdia para com o seu ungido, tá vendo? Ele entende a miséria humana e a sua necessidade de Deus. Com Davi e sua posteridade para sempre é graça. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Salvação eterna. Vamos ler Ezequiel, capítulo 34. Versículos 23 e 24. O texto sagrado diz assim: porei sobre eles um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi. Ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe por meio delas. Eu, o Senhor, falei. Versículo 37, capítulo 37, versículos 24 e 25. Diz assim: o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que deu meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela, eles e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será príncipe deles para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. É sobre salvação eterna. As vitórias. Preciso perceber que Salmos aponta para lutas espirituais. Por trás das artimanhas humanas estão os embustes do pecado, as artimanhas do mal. E o Senhor é o nosso grande guerreiro, o Senhor dos exércitos. Obedeça o Senhor, porque é para o puro que ele se mostra puro. E os puros é que verão a Deus. Amém. Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 11. O apóstolo Paulo diz que ele trabalhava e se colocava diante do Senhor de tal forma que tudo que ele tinha anteriormente não tinha o valor. Ele coloca que é como lixo, porque ele prosseguia para o alvo, para alcançar a ressurreição dos justos. Aleluia! É esse o nosso alvo, o Senhor, o nosso Rei, o nosso Deus, o general que não perde batalha. Devemos nos achegar sempre mais e mais a Ele. Precisamos disso.
Oremos. Nos ajuda a compreender, Jesus, que precisamos de Ti. Inculca, Espírito Santo, esta palavra no nosso coração. Não permita que venhamos andar por vista. Nos ajuda a olhar para o significado das coisas. Abre os nossos olhos e o nosso entendimento. Assim como o Senhor fez com Davi, ilumina as nossas trevas e nos transforma sempre mais e mais naquilo que o Senhor deseja. Queremos te agradar. Muito obrigada, Senhor, por essa aliança eterna, pela tua palavra, pelo teu Filho, pela tua vitória na cruz, pela tua ressurreição. Nos ajuda a compreender as coisas, ilumina as nossas mentes e o nosso interior. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe. Até o próximo encontro.